Para você que está na área do aluno, a aula está começando agora. Essa é a aula de negociação e influência, aula 21 e 22. Vamos dividir a tela aqui. Eu acho que está aqui. Está aqui. Dividir a tela, negociação e influência, aula 2. Vamos lá, pessoal. Essa aula foi tentamos dar essa aula na semana passada, quando aconteceu o acidente da bateria. Foi uma coisa muito interessante. Não sei se vocês já viram, tem uma série chama SEALs, que é sobre a tropa de elite, né, dos fuzileiros navais americanos. Ele tem um episódio, sem dar spoiler, né, mas tem um episódio que um deles fica preso numa câmara e o oxigênio vai acabando. A situação foi exatamente igual, a fonte do computador foi acabando e eu fui tentando falar mais rápido e foi ficando triste a situação, foi horrível. Foi pior do que quando a iluminação caiu na minha cabeça. Quando a iluminação caiu na minha cabeça, eu acho que nem gravava a aula ainda. Mas caiu na cabeça e... Calma aí, só um minuto. Aí fui, ajeitei as coisas. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar de negociações e influência. É uma aula muito embasada em psicologia comportamental. Vocês vão ver que a aula 3 ela tem várias referências bibliográficas mesmo, assim, artigos científicos que eu coloco o detalhe, um pedaço deles, ou a referência, se vocês quiserem depois pode me pedir. Todas as referências eu tenho e eu posso mandar para vocês, certo? Vamos lá. Então, por que negociação e influência é importante para o médico, né? A gente já teve a aula 1, agora é a aula 2 e a aula 3 juntos. A gente vai fazer um batidão. É importante para o médico pelo seguinte fato de que o médico ele passa por várias situações na qual ele vai negociar coisas e algumas pessoas vão negociar com ele. Por exemplo, a indústria farmacêutica usa muitas técnicas com a gente. Isso é complicado, mas a gente tem que saber como se defender. O Eric está tendo dificuldade para entrar aqui. Eu vou ver se ele vai conseguir agora. Deixa eu ver se tá... Não está com dificuldade de entrar. Eu acho que não está indo. Mas a gente tem que saber isso. Até para a gente conseguir negociar um preço de uma casa, o preço de um carro, um bom emprego, quanto a gente vai ganhar. Eu passei por essa situação há pouquíssimo tempo negociando o preço da minha consulta com a clínica que eu trabalho, que eu cobrava muito barato, segundo eles. E aí eles quiseram subir o preço e eu não pude fazer nada. Eu tive que conversar com eles. Eric conseguiu entrar, graças a Deus. Seja bem-vindo, Eric. Mas eu tive que usar as técnicas, porque eles estavam abusando das técnicas comigo nisso, né? Então vamos lá. O que é uma negociação? Basicamente, uma negociação é quando duas pessoas se sentam buscando um pagamento por um serviço, ou pagamento por um bem, ou pagamento por algo, e o outro tenta fazer com que ele receba o máximo possível, na grande maioria das vezes. Então vamos lá. O que o médico tem que saber de negociação e influência, basicamente? Tem que saber como se virar para participar de uma negociação e não sair lesado, na maioria das vezes, e às vezes técnicas para fazer com que os seus pacientes tenham melhor adequação medicamentosa, trabalhem melhor com aqueles remédios, com aquelas situações, para obter um melhor resultado para o próprio paciente. Então o médico tem que usar a parte de negociações para o bem do paciente. Como eu sempre falava para meus vendedores, as armas de negociação e psicologia, elas são armas que são ferramentas. Qualquer ferramenta, ela não tem intrínseca assim um valor moral. Ela não é boa ou ruim. Ela é boa ou ruim de acordo com o uso que a pessoa faz dela. Então, assim, as ferramentas que eu estou dando para vocês são poderosas, são ferramentas que você pode utilizar para muita coisa, e é interessante que vocês tenham sempre a responsabilidade de usar essa ferramenta de uma maneira boa para ti e para os outros, né? Não sejamos mau caráteres, já tem muito no mundo. Vamos lá, pessoal. Então, quando eu entro numa negociação, basicamente a negociação ela tem uma pré-negociação, uma negociação e uma pós-negociação. E aí tem vários detalhes que são envolvidos. Eu falei muito de pré-negociação na última aula, falei um pouco de negociação, falei alguns detalhes, alguns gatilhos mentais, e agora eu vou partir direto para coisas importantes que você tem que ter ao negociar algo. Então, uma das coisas muito importantes que você tem que ter é o chamado benchmark. O que é um benchmark? Por exemplo, quando a gente fala de economia, tem o dólar. O dólar é um benchmark. Ele é um marco padrão, ele é um padrão ouro para que a gente possa comparar as coisas em relação a ele. Ele é um quilo, ele é um metro, por exemplo. Então, a gente pode comparar algo. Quando a gente vai para uma negociação, a gente tem que ter noção de benchmark. Aconteceu comigo. Semana passada eu fui comprar aliança com minha noiva. Cheguei lá para comprar. Falei, cara, aliança é um negócio complexo porque a gente não tem noção do preço. A gente não tem noção do benchmark. A gente não compra aliança toda vez na vida. A gente compra em situações muito esporádicas. E aí eu falei o seguinte, poxa, difícil comprar aliança, né? Porque a gente não tem um benchmark. A minha noiva virou e falou para mim assim, Felipe, genialmente falou assim, Felipe, olha na internet, né? E eu olhei na internet, a gente estava comprando muito caro. Muito caro. A gente saiu de lá, entrou em outra loja
e acabou comprando em outra loja que não era nenhuma das duas primeiras. Mas quando você vai para uma negociação, para uma compra, qualquer coisa que envolva o adquirir um bem, um serviço, ou pagar por isso, você tem que ter um benchmark. Você tem que ter uma noção do preço que você vai pagar e o quanto é justo pagar por aquilo. Porque senão você fica na mão da pessoa que está com as informações. Certo? Negociação nada mais é do que uma troca de informações ou conhecimentos, ou bens. Então, se, por exemplo, você está comprando um produto, o cara que está vendendo para você, ele já comprou esse produto de alguém, a não ser que ele tenha construído o produto, e ele tem uma noção do preço de custo. Ele pode botar o preço que ele quiser para você se você não tiver uma noção de benchmark. Ou se ele tiver um valor agregado caro, né? Por exemplo, uma bolsa da Gucci. Gucci é de bolsa, né? Ou uma roupa da Zara, por exemplo. Uma marca, um carro da Ferrari. Você tem preços associados à marca, que a gente chama de valor agregado. Então, se tem um valor agregado alto, é difícil você fazer o benchmark, porque o benchmark não é de acordo com aquilo, mas você consegue ver nas médias de bolsas da Gucci, na média de roupa da Zara, na média de Ferraris, qual o preço que tem que ser cobrado para aquela Ferrari naquela situação, para aquela Gucci, para aquela Zara naquela situação. Uma das técnicas que as pessoas usam para quebrar benchmark é a técnica da bola baixa, que é uma técnica muito maldosa e que era muito feita em supermercado até virar crime, né? Que é o seguinte, e é feito também com compradores de carros. A pessoa vai te vender um produto e coloca um preço abaixo do preço. Quando você chega para pagar, você já como é que eu posso dizer? Emocionalmente, você já se conectou com aquele bem, já se conectou com aquela situação e você já quer aquele produto. E aí, quando você chega no caixa, você descobre que o preço é um pouco mais caro. Nunca é mais para baixo. É muito difícil ser para baixo o erro. Sempre é para cima. Isso é a chamada técnica da bola baixa. O pessoal faz isso com um carro. Como assim? Você chega para comprar um carro e você fala assim, poxa, gostei desse Palio, por exemplo. Vamos supor Palio, não, ou Gol, não sei, depende. Gostei desse carro. Aí você fala para o vendedor, quanto é que é esse carro? Ele vai falar para você, 34.900. Ótimo. Legal, tem tudo que eu quero isso, isso, isso. Tem sim, senhor. Tá ótimo, maravilha, vamos lá. Você vai assim nas coisas lá, não sei o que. Na hora de pagar, ele fala assim, doutor, na verdade não é 34.900, porque esse modelo que a gente tem aqui tem ar-condicionado. E eu tinha falado para o senhor, mas assim, tem uma taxa de ar-condicionado central, porque é diferente. Ele é bio, ele é eco-friendly, ele vai criar um monte de nome bonito. E é 36.990. Na verdade, o carro sempre foi 36.990. O que ele usou foi a técnica da bola baixa. Você já quer o carro, você já assinou um monte de coisa, você quer aquilo, não tem jeito. Você fala, o que são 2.000 perto de 34.900? Lembra que eu falei para vocês da técnica da comparação? É um gatilho mental fortíssimo de negociação lá da aula 1. É o poder do contraste. Então, quando ele fala assim, 2.000 a mais em 34.900, às vezes não vai fazer a mínima diferença. Você até negocia aquilo ali, sai por 1.700, você ainda acha que ganhou. É uma técnica, chama técnica da bola baixa. Então, cuidado com isso, cuidado com vendedores de carro, cuidado com pessoas que começam com um preço e depois sobem esse preço. Principalmente quando você já tem algum apego àquele produto. O que são os BATNAs, né? Quando eu entro numa negociação qualquer, eu tenho que ter alternativas de negociação para que a gente feche ao final. Porque pensa o seguinte, se duas pessoas estão negociando, uma pessoa vai pagar, outra pessoa está vendendo. Não existe duas pessoas pagando numa negociação. Não faz sentido, né? Uma pessoa vai pagar, outra pessoa está vendendo. A pessoa que está vendendo, ela acha que se ela abrir mão de uma coisa, ela está perdendo. E a pessoa que está pagando acha que se estiver pagando o cara, ela acha que está perdendo também. Então, o que a gente, como consumidor ou como vendedor, a gente tem que ter? A gente tem que ter alternativas. E as alternativas são muito interessantes, porque o ser humano, ele foca em uma alternativa. Por exemplo, se você for negociar o seu salário, né, um trabalho novo, as pessoas vão focar em salário. O que é uma tremenda burrice, porque assim, o salário, ele é um dos pontos de demarcação de atenção grande do empregador. Ele sabe o quanto ele pode pagar. Mas férias, porcentagem por venda, ou porcentagem de lucro, ou horas livres, banco de horas, essas coisas, ele não tem um benchmark, ele não sabe como fazer. E às vezes você pode negociar isso e ter benefícios em relação a salário, porque você está pegando pontos que ele não prestou atenção. Eu vou falar disso mais na próxima aula. Então, toda vez que você for negociar, você tem que lembrar do baldinho do KFC, que tem na aula 1 de negociações, que é know what you want, find a way to do it, and change if it doesn't work. Então, saiba o que você quer numa negociação. Quando você está lá para comprar, você está lá para comprar. Você não está lá para
trocar. Não, você está para comprar. Então saiba o que você quer comprar basicamente. Tem uma ideia, tem um benchmark. A quantidade que você quer comprar é algo que você pode mover. A qualidade do que você quer comprar é algo que você pode mover. A plausibilidade das alternativas que você tem é algo que você pode mover. Então, sempre que você for atrás de algo, esse change if it doesn't work, ele pode mudar por quantidade, por qualidade, por plausibilidade, por foco em outra coisa que a pessoa não está com foco. Então, sempre que você entrar em uma negociação, use BATNAs, que é o Best Alternative to a Negotiated Agreement. Sempre use BATNAs, sempre leve na sua cabeça possibilidades de ganho para os dois. Sempre, sempre, sempre. Porque se você fizer isso, a chance de você conseguir uma boa negociação é muito maior. Claro que tem negociações que a gente não vai conseguir fazer isso. Por exemplo, eu não vou levar um BATNA numa compra de carro. Se bem que eu usei um BATNA numa compra de carro uma vez. Eu fui comprar um carro no valor até 50 mil reais na época. E o vendedor virou para mim e falou assim, não, tem esse aqui de 55. Falei, tá bom, olha só, eu tenho 50. Qual a melhor alternativa que você me dá para comprar um carro? Mais que isso eu não tenho como tirar mais que isso. Eu tenho isso cravado e eu quero comprar à vista. Aí falou, não, então calma aí. Então eu consigo esse carro aqui com esses itens. Eu falei, tá. Dei uma olhada, era um carro que tinha uma qualidade boa, era um carro que supria minha necessidade, era um carro que tinha um latin handicap, né, que é aquele de batida frontal interessante, era um carro relativamente seguro. Então, beleza. Consegui, fiz um bom negócio e achei que a qualidade do veículo era muito condizente com o que eu queria. Eu fui com um Batna. Na minha cabeça, eu tinha uma ideia de que aquilo era um bom Batna, já, antes de buscar o outro carro. Vamos lá, sempre que a gente for negociar com a pessoa, cuidado, muito cuidado com a linguagem. Muito cuidado com a linguagem. Por quê? Porque as pessoas, elas têm clique zoom. Lembra? Eu falei disso na aula 1. As pessoas, elas têm pontos, ou palavras, ou ações, ou cheiros, ou momentos, ou situações que levam a comportamentos reflexos. Então, por exemplo, quando eu falo vamos negociar, a pessoa já liga isso a um fato ruim. Muito provavelmente ela vai sentir raiva ou vai sentir medo e ela vai se afastar já, ela já vai assumir uma postura defensiva. Então, cara, quando você for pensar em algo que você precisa que outra pessoa aceite a sua proposição, é muito interessante que você tenha cuidado com o que você está falando, com os termos que você vai utilizar. Então, por exemplo, quando você for vender um produto, você não está vendendo um produto. Você está proporcionando ao cliente o uso daquele bem. Ou você está mostrando como aquele bem pode mudar a vida do cliente. Você muda o termo. E negociar é a mesma coisa. Você não pode utilizar termos de negociação durante a negociação. Por quê? Porque o pensamento ocidental é de que a negociação ela é feita para que uma parte se dê mal e outra parte se dê bem. Já o oriental não. O oriental já é que as duas partes vão se dar bem. É um termo comum. Entre os judeus também isso acontece. Entre árabes também isso acontece. Mas a civilização ocidental, até os judeus também, boa parte, acham que numa negociação, uma parte vai se dar mal e outra parte vai se dar bem. Esse aqui é até um artigo do 31 Tips to a Best Negotiation, que fala sobre termos de negociação, né? Ele fala que a tática 7, não utilize termos de negociação, tá certo? Então, se você for negociar, discutir, são termos que você não vai utilizar quando você for conversar com alguém em busca de propor algo, em busca de vender um produto, em busca de discutir algo, em busca de botar uma medicação para um paciente, prescrever uma medicação. Você não vai negociar uma... Vamos discutir aqui uma medicação. Você não vai fazer isso, né? Você não é doido. Então, assim, troca por colaborar, troca por trabalhar em conjunto, entendeu? É importante que você mostre que uma parte não vai sair lesada, que as duas partes vão se dar bem. Perfeito? E agora eu vou passar para outra parte. Só um minutinho, pessoal. Vou só cortar a câmera aqui um segundo. Deixa eu travar aqui. Oh, meu Deus. Travou. Rapidinho. Voltei aqui, pessoal. Vamos lá. Quando a gente vai conversar com qualquer ser humano, existe um gatilho mental que é muito forte. Muito forte. Por exemplo, quem quiser entrar aí e abrir o microfone, eu vou perguntar o seguinte. Você é uma pessoa coerente? Por exemplo, vamos lá,
Arquísia. Arquísia, você é uma pessoa coerente? Eu tento ser, né? Então, na nossa formação da nossa sociedade e até na formação da raça humana, da junção dos seres humanos, a gente aprende que a coerência é um fator super importante para que a gente consiga viver em sociedade bem. Se você tem uma pessoa que é incoerente, ela faz uma coisa e fala outra, é impossível de você conviver bem com essa pessoa, porque existem possibilidades que você não vai conseguir olhar, são muitos pontos cegos naquela pessoa. Então são pessoas não confiáveis. Se a pessoa é confiável, ela é coerente. E isso é um gatilho mental que foi feito. É um gatilho mental que fez com que a nossa população conseguisse viver junto, que nós consigamos viver entre seres humanos e consigamos formar a sociedade. É um gatilho mental extremamente importante. Imagine o seguinte, todo mundo que você fosse falar na sua vida, você tivesse que perguntar, ei, você é confiável? Vou olhar o background dessa pessoa, vou olhar ponto a ponto, vou querer saber o que ela está falando. Vai ser difícil disso acontecer, não é verdade? Por quê? Porque você vai gastar muita energia e não vai ter resultado. E aí fica impossível. Aí, coerência vale 200 na redação do Enem, como o Caio falou. É verdade, cara. Então, assim, você não tem como gastar energia vendo se todo mundo é coerente. Então, nosso cérebro entende que a grande parte das pessoas é coerente. Se grande parte das pessoas é coerente, eu quero ser coerente também. Certo? Então, o que a gente é alvo de? É alvo de, na maioria das vezes. Quando as pessoas percebem que a gente é coerente, elas podem utilizar isso contra nós. Então, por exemplo, tem uma técnica de venda que a pessoa entra nos Estados Unidos é muito comum entrar na casa da pessoa, né? Então entra na casa da pessoa, vai lá, conversa. Ah, eu gostaria de saber sobre os seus hábitos de cultura. Ah, você gosta de ir ao teatro? Gosto. Você gosta de ir ao cinema? Adoro. Eu gosto. Legal, ótimo, muito bom. Então, se você gosta disso tudo, por que você não compra o nosso pacote de vantagens do Clube X? Você vai economizar R$ 200 ao fazer as coisas que você gosta. Poxa, se você gosta e você vai economizar, duas opções. Primeira, ou você é burro e está abrindo mão dessa vantagem absurda, ou dois, você está mentindo. E se você quer ser coerente, essa pessoa te botou contra a parede. Então, cuidado com a coerência cega. Às vezes as pessoas usam a nossa coerência para nos colocar contra a parede. Esse é um momento em que você tem que sentir, cara. Sente. Fui colocado contra a parede. Se eu fui colocado contra a parede, opa, não pode não. Não vou comprar, não quero. Não funciona para mim. Não sou coerente. Abraço. Não quero ser coerente. Então, assim, a gente busca ser coerente, mas tomem cuidado com a coerência. Porque a coerência sozinha, ela pode nos levar a algumas furadas. Então, por exemplo, compras baratas e o modelo Amway. Alguém aqui já ouviu falar sobre Amway? Conhece Amway? Não, ninguém. Não. Eu acho, assim, a média de idade é mais nova que eu, né? Eu tenho quase 30. Amway fez muito sucesso nos Estados Unidos e fez muito pouco no Brasil. No mercado latino-americano ele entrou pouco. Amway, ela é uma linha de produtos de limpeza para casa. Vende limpeza, vende amaciante, vende essas coisas. E aí, o que eles faziam? Eles chegavam na casa da pessoa e falavam assim, olha só, tá aqui o kit Amway. Esse kit Amway, ele tem amaciante, desinfetante, negócio lá, tem um monte de produto, né? E entregava o kit para a pessoa. E falava assim, semana que vem eu volto para buscar o que sobrar. Pode gastar à vontade. Aí a pessoa ia gastando. E aí, o que o vendedor fazia? Depois de uma semana ia lá buscar, virava para a pessoa, e aí, gostou? Poxa, se a pessoa usou muito, ela gostou. Aí tem que ser coerente. Não tem que ser coerente? Tem que ser coerente. E aí não tem jeito, a pessoa compra. E quando ele já deu, ele já conseguiu o comprometimento, o compromisso da outra pessoa. E o compromisso ele é um gatilho mental extremamente forte. Se você pega uma pessoa e coloca lá, olha só, você hoje é o voluntário do Alcoólatras Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Na semana que vem, você chega para a pessoa que foi voluntária do Alcoólicos Anônimos e fala assim, olha só, a gente vai ter que fazer uma intervenção num bar em levar papéis para as pessoas que estão sob risco de serem alcoólicos, serem etilistas. A chance de você aceitar estar lá mesmo não querendo aumenta muito,
porque você já teve um compromisso com a causa. Isso nos Estados Unidos foi comprovado num estudo que pegaram o seguinte, botaram placas no jardim das pessoas, era assim, dirija com responsabilidade, ou diminua sua velocidade, coisas dessa forma. E aí as pessoas que aceitaram colocar a placa, depois, isso eram placas pequenas, tá, pessoal? Depois de uma semana, elas foram visitadas novamente pelas pessoas que colocaram a placa, o departamento de trânsito falou assim, olha, teria como colocar placas grandes aqui no seu terreno para a gente falar para os motoristas, né, avisar as pessoas? Ah, teria. Eu acho que foi 66%, foi um número absurdamente alto, maior, de pessoas aceitaram depois de ter colocado a placa na primeira vez. Então as pessoas elas tendem a ter compromisso e coerência. E essa técnica que a Amway faz é chamada técnica do pé na porta. É muito utilizada em negociação, que é a pessoa que fala assim, olha, eu vou te dar um pouquinho aqui, vou te dar um cafezinho, te dar um detalhe aqui, e depois você compra de mim, tá bom? É a famosa técnica do queijinho mineiro aqui no Brasil. A gente conhece como assim, e nos Estados Unidos é conhecida como técnica do pé na porta. Então, toda vez que você for coerente com o seu comportamento, toma cuidado. Toma cuidado sempre. É importante a gente ser coerente. É importante a gente falar e fazer, para não ser hipócrita. Mas toma cuidado com as pessoas que usam essa coerência contra a gente mesmo, que existe bastante. Então, vamos lá. Aí, ó, o caso da placa de trânsito no jardim. Até acabei falando aqui para vocês já do caso, que é trace compromissos públicos seus e das partes envolvidas. Então, por exemplo, se você quer negociar com seus amigos para ver quem vai perder mais peso, isso é muito legal, é uma técnica interessantíssima de perda de peso, inclusive quando você pega pacientes que têm dificuldade de perder peso, fazer com que eles assumam um compromisso público aumenta muito a chance deles perderem peso. E aí você fala assim, olha só, vamos fazer o seguinte, você e seus amigos se sentam, fazem um contrato, assinam um contrato e põem no Instagram de todo mundo. É um compromisso público com a perda de peso. A chance de conversão aumenta muito. Então sempre que você está numa negociação, sempre que você está em algo que quer influenciar pessoas, o compromisso público das partes envolvidas aumenta muito a chance. E outra coisa, psicologicamente, os compromissos escritos e assinados são mais honrados por ambas as partes. Isso foi comprovado psicologicamente por meio de assinaturas banais em documentos que não faziam o mínimo sentido. Então, por exemplo, pegava um decreto, nos Estados Unidos tem muito isso, né? Decreto de aquelas, assim, você quer apoiar a nossa causa? Apoie a nossa causa. Né? Aqui no Brasil tem um pouquinho isso. Teve muito um tempo pré-pandemia, estava tendo bastante. Foi até quando eu virei assinante apoiador do Médicos Sem Fronteiras. Eu sou apoiador do Médicos Sem Fronteiras já há uns quase 10 anos já. Era assim, ele chegava e falava assim, poxa, assina aqui para que a gente possa ter, não sei o que lá. Depois que você assinava, a chance de você virar doador aumentava muito. A chance de você começar a apoiar aquela causa aumentava muito. Por quê? Compromissos escritos e assinados são mais honrados por ambas as partes. Isso é um detalhe psicológico que pode ser utilizado contra nós. Cuidado, certo? Cuidado. Se você quiser negociar com a pessoa, apresente informações pessoais suas selecionadas. Principalmente informações pessoais suas que se ligam à outra parte. Vamos dizer, por exemplo, o Caio aí, que é um dos grandes negociadores da Sala Vermelha, ele liga e ele já fala logo para quando sabe que o comprador é de Ribeirão Preto, que ele nasceu, foi lá, né, Caio? Ribeirão Preto, não foi isso? Isso. Então, ele já fala que é de Ribeirão Preto. Por quê? Porque quando você apresenta informações pessoais, você otimiza uma coisa chamada rapport. O que é rapport, pessoal? Isso é um termo, eu não lembro se ele é francês ou se ele é inglês, que ele é utilizado para que a gente veja empatia entre pessoas. É muito interessante. Por quê? Porque ele funciona tanto por meio de linguagem, quanto por meio de memórias, quanto por meio de linguagem corporal. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, que... Primeiro encontro. Você sabe se um homem estudou alguma coisa de negociação ou de rapport, se ele põe a menina sentada com as costas para a parede e ele fica sentado de costas para o salão. Se ele faz o oposto, a chance dele nunca ter estudado negociação é muito grande. Por que se ele faz isso? Porque se ele faz isso, ele mostra que o ponto de atenção dele é a menina só, não é nada do que está em volta. E mulheres gostam de contato visual mais do que homens. Isso é um negócio importante, eu vou falar disso na próxima aula. Então você otimiza a chance de obter um relacionamento mais sério daquele encontro, fazendo isso. Caso você queira, obviamente. Então, o rapport, ele funciona para a linguagem corporal também. Então, se você pega pessoas que estão ali numa negociação e a pessoa coça o nariz, por exemplo,
Se der 3 minutos, a outra pessoa também coçar o nariz, aquela pessoa está em conexão verdadeira, chamado rapport. A chance dela aceitar termos mais brandos de negociação é muito maior por estar naquela condição. Então, por exemplo, os meus vendedores, agora eu falar, abrir para vocês aqui, né? Os meus vendedores, eles tinham algumas técnicas passados alguns minutos de negociação. Então, passado 15 minutos, coçava o pescoço, por exemplo, e esperava a outra pessoa coçar o pescoço. Se não coçasse o pescoço, continuava buscando rapport histórico, rapport de memória, até que depois de um tempo ele coçava o nariz, esperava a outra pessoa coçar o nariz também. Porque aí a gente sabia que era um ponto em que a negociação ia começar a entrar em equilíbrio, aí ficava mais fácil de negociar. Fora isso, ele ficava só quebrando o gelo, utilizando a técnica do Ford, né? Família, origem, razões, destino e sonhos, dreams. Ficava usando só quebrando gelo, até conseguir um bom rapport. Depois do bom rapport, a negociação começava a ser feita em termos práticos. E assim a taxa de conversão aumentava muito. Por isso que eu treinei 3 dos melhores vendedores do Rio de Janeiro na parte de seguros de vida. Então, apresenta suas informações pessoais selecionadas quando você quiser. Eu faço isso com paciente às vezes. É meio complicado porque com paciente tem aquele aspecto de transferência e contra-transferência, né? Que o Freud falava bastante. Tem paciente que ele passa uma barreira de que ele acha que ele faz parte da sua vida pessoal. Isso é extremamente complicado. Então, a gente tem que ter cuidado como médico das informações que a gente vai passar para os pacientes, principalmente nossas. A gente não sabe o que eles vão fazer com aquelas informações e nem o que eles podem fazer, né? É o problema do celular, por exemplo. Eu tenho um paciente que tem meu número de celular e, cara, para eles está feito todo o rapport do mundo, porque eles entram em contato todo dia se deixar para mandar bom dia, boa tarde, boa noite, bonequinho. Sabe como é que é? Inclusive, acabou de mandar mensagem aqui a filha de um paciente. Entendeu, pessoal? Vamos lá. Quando a gente vai para uma negociação, se a gente adota uma mentalidade cooperativa, uma mentalidade de ganha-ganha, a chance de conversão aumenta muito. E você pode até falar, olha só, eu estou abrindo mão disso e você vai ganhar também com isso. Poxa, vamos... Uma mentalidade cooperativa faz com que as pessoas aceitem mais. Isso é uma técnica também utilizada. Por exemplo, se você quer quebrar Se você quer quebrar uma turma, né? Eu quero quebrar uma civilização. Divida-os para conquistá-los. Divida-os para conquistá-los. Então, o que você faz? Forma times. Por exemplo, Brasil. Direita e esquerda. Jogue fogo e gasolina ali naquela discussão. Para quê? Para que um grupo comece a ter raiva do outro. Esse é combustível para uma guerra civil. Você pode fazer isso com uma turma numa sala de aula. Você pode fazer isso com qualquer pessoa. E você faz isso, a chance de depois, caso você queira ainda piorar isso, você bota competições entre eles. É a famosa Olimpíada do ensino médio, Olimpíada do colégio, que um quer matar o outro. O time verde quer matar o time azul. Por quê? Porque é da humanidade, é do humano, do ser humano, é da psicologia humana, essa busca por tribos nas quais eles se encaixem e destruição da outra tribo, que é dita como inimiga. Então, se você quer que as pessoas cooperem em busca de um bem comum, crie desafios para que todas tenham que resolver juntas em busca de um bem comum. Se você quiser, por exemplo, destruir essa questão do nós contra eles, que é uma técnica, a técnica do nós contra eles, você pode muito bem botar pontos de ação que as pessoas têm que fazer em conjunto para obter sucesso em algo. E aí você vai conseguir um resultado melhor. É a mesma coisa numa negociação. Se você vai com uma mentalidade cooperativa, você mostra pontos para o outro, para outra parte envolvida, que faz com que você obtenha um sucesso. Então, olha, por exemplo, nesse momento eu vou realmente, então, eu estava com a perspectiva de salário um pouco maior, mas eu aceito essa questão do salário desde que eu possa ter férias partidas no ano, de 20 dias e de 20 dias. Ah, beleza, pode. A mentalidade cooperativa, certo? Agora a gente vai para a psicologia mais forte ainda. Faça as reuniões mais importantes cedo. O ser humano, ele tem uma capacidade, ele tem um combustível de pensamento que acaba com o passar do dia. Então, por exemplo, as reuniões da Sala Vermelha me matam às vezes porque são às 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. Eu já estou acabado. Então, as reuniões são muito importantes. Elas devem ser muito cedo. Por quê? Porque a capacidade de análise é muito maior. Se você for para uma entrevista de emprego ou para uma negociação onde você tenha outras pessoas concorrendo pelo cargo,
seja a primeira reunião. Por que a primeira? Porque você se torna o benchmark. As pessoas vão começar a olhar as próximas impressões a partir de você e não a partir da ideia que eles tinham. Porque eles já viram a ideia deles, viram se a pessoa encaixava ou não. E se, cara, no primeiro momento você for a pessoa que encaixou, a chance deles trocarem você até o final cai. Exceto se você for a última apresentação, a última reunião. Por quê? Porque a última, ela tende a ser o seguinte: poxa, não achei ninguém até agora que é 100%, talvez esse seja. Eu chamo de o salto de esperança, né? O salto de fé de uma negociação, de uma entrevista de emprego. Então, se você for para uma entrevista de emprego, tente ser o primeiro candidato. Se não puder ser o primeiro, tenta ser o último. Ou tenta estar entre os últimos ali. Porque a sua chance de conseguir um resultado positivo aumenta. Isso é psicologia só. Vamos lá. Em relação à negociação, também tem um outro detalhe que é extremamente importante, que é: se você não tem agenda, você vai acabar entrando na agenda de alguém. Isso é uma máxima que eu botava muito para meus vendedores. Assim, vendedor bom, ele não marca com o cliente uma reunião. Ele marca com o cliente uma reunião na quarta-feira, no dia 16, às 10 horas da manhã. Ele define a logística de uma negociação. Por quê? Porque quando a gente define a negociação, a logística, a gente demonstra que a gente tem segurança e as pessoas seguras fecham mais negociações. Isso funciona para qualquer coisa. Qualquer coisa que você for negociar na sua vida, defina a logística, exceto se a pessoa tiver muito mais poder que você e não couber na sua logística. Aí você vai ter que caber na agenda da pessoa, que é o que acontece quando eu vou ter reunião com o investidor, por exemplo. Não tem jeito, o investidor ele define pela agenda deles, os caras são muito mais ocupados do que eu, supostamente. Então, eles que definem. Mas, na grande maioria das vezes, comandar a logística facilita com que você tenha resultados positivos em negociação. E aí, o que é comandar a logística? A logística é tudo que está em volta para que aquilo ocorra. Então, por exemplo, o horário, o local, o canal por onde ocorrerá, vai ser Google Meet, vai ser Zoom, vai ser Teams, vai ser por onde? Tudo isso aumenta o poder de negociação. Então, vamos lá, vamos começar por o horário da negociação. Horário da negociação. O melhor horário para fechar negócios, Felipe, qual que é? Sexta-feira, fim da tarde. É o melhor horário. As pessoas estão felizes, a semana está acabando, está vindo o fim de semana, a chance de conversão aumenta muito. A chance das pessoas fecharem negócio na sexta-tarde aumenta muito. Aumenta muito. Já, marcar reunião é na segunda-feira. Na segunda-feira, você marca a reunião. O que você pode fazer também é, na sexta de manhã, você já marcar as reuniões para a semana toda que vem. Também é algo maravilhoso, porque as pessoas tendem a aceitar mais a marcação. Ah, é sexta-feira, só semana que vem? Tá bom, pode ser, beleza. Então, os dias de meio de semana não são dias bons para negociação, não são. Se você for para negociar, sexta ou segunda são os melhores dias para você começar a marcar cliente, ligar, mas para fechar negócio, sexta-feira é maravilhoso. Sexta-feira é maravilhoso. Certo? Vamos lá, pessoal. Sempre que você sair de uma negociação, marque o próximo touch point, a próxima reunião, a próxima ligação, quando vai ser, que horas vai ser, como vai ser. Você marca o próximo touch point. Se você marca o próximo touch point, a chance de você conseguir com sucesso essa reunião aumenta. E outra coisa, as pessoas são menos agressivas em negociações nas quais terão um novo contato com outra parte. Tem uma técnica que a gente chama técnica da raiva, que é quando você está em uma negociação que você sabe que só vai ver aquela pessoa uma vez na vida. Então, quando a pessoa fala o termo dela, você fala assim, você está de brincadeira. Não tem como ser dessa forma. A pessoa já vai dar um salto para trás e ela vai mudar um pouco. Eu usava bastante isso na hora de comprar carro. Meus pais ficavam até meio revoltados comigo. Por quê? Porque eu não vou ver mais aquele vendedor, eu não vou ver mais aquela pessoa, não faz diferença nem na minha vida, nem eu na dele. E ali é um objetivo só de eu comprar um carro e dele vender um carro, né? Eu sempre falava isso para os vendedores. Se o objetivo é vender o carro, o meu é não comprar. Se você conseguir me fazer comprar é porque você é um ótimo vendedor ou porque eu quero muito esse carro. Então essa é uma técnica que a gente usa quando a gente não vai ter outro touch point com a pessoa. Quando a gente vai ter outro touch point, por exemplo, uma reunião de trabalho ou algo assim, essa técnica ela perde força. Por quê? Porque na próxima vez a pessoa já vai achar que você é um babaca. Já vai achar com razão que você é um babaca. Entendeu? E você perde a chance de conseguir uma conversão, de fechar uma venda, de fazer uma boa negociação. Vamos lá.
É meio maquiavélico, né, esse negócio de negociação e influência. É bem maquiavélico, na verdade. Você pode se utilizar para o bem ou para o mal. Certo, pessoal? Canal pela qual a negociação ocorrerá. Vai ser por telefone? Lembrar que homens tendem a converter mais negociações por e-mail ou telefone, enquanto mulheres tendem a converter mais negociações presenciais. Eu vou falar disso na próxima aula. E você, comandar logística, otimiza o poder de negociação. Quer ver um negócio interessante? Quando a pessoa vai comprar um produto, se eu for o vendedor de uma coisa que demanda proximidade, intimidade, eu vou à casa da pessoa vender. Se eu vendo algo que eu quero negociar algo que eu quero ter vantagem na negociação, eu chamo a pessoa para minha casa ou para o meu escritório. Por quê? Porque você controla o ambiente. O ser humano, ao entrar em um ambiente hostil, diferente, ele gasta energia para analisar o ambiente. Então, quando você controla o ambiente, você controla a logística, aumentam o seu poder de barganha, aumenta muito a chance de você converter uma negociação. Galera, agora eu vou abrir para dúvidas. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Chegamos ao meio da primeira aula. Felipe, Diga. o que seria o rapport? Assim, basicamente assim, porque eu peguei assim por alto. Vamos Não lá, consegui entender. Daí é um rapport. Ele é uma conexão entre pessoas, né? Então ele pode ser uma conexão de linguagem corporal, pode ser uma conexão de memórias, de história, de time de futebol. Por exemplo, eu entro para... Quer ver um exemplo bem legal? Tem aquele filme A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, eu acho que é Em Busca ou A Procura da Felicidade. Aquele com Will Smith, que é do Chris Gardner. Ele entra para vender um produto financeiro, e aí quando ele olha o time de beisebol que o cara torce, ele fala assim, poxa, eu gosto muito desse time de beisebol. Por quê? Ele buscou rapport. Então é aquele negócio, pô, você é de Mangaratiba? Pô, nasci lá, cara. Pô, você é de tal lugar? Pô, também conheço lá. Isso é uma busca por fazer um rapport, por fazer uma associação de memória, uma associação de coisas boas. Se, por exemplo, quer ver pode ser o contrário também. Pode virar e falar assim, você... Eu também fui ao campo de concentração, por exemplo. Não tem como ter memória boa num campo de concentração. Não tem como ser bom, não tem como ser legal. A pessoa não vai ficar feliz de ter... Às vezes ela vai ter vai entender você, vai ter uma conexão, mas não vai ser uma conexão ganha-ganha, uma conexão sinérgica. Para você ter uma conexão sinérgica, tem que ter algo bom. Então, por exemplo, poxa, já comeu a torta de maçã lá de Nova Friburgo? O cara adora aquela torta. Eu sou de Friburgo, pô, tu também é de Friburgo, que legal. Entendeu? Esse tipo de coisa é um rapport por meio de uma conversa. Mas você pode ter rapport por linguagem corporal, por exemplo. Linguagem corporal depois de um tempo, as pessoas que têm conexão verdadeira, numa sala ou numa conversa, elas tendem a ter uma linguagem corporal parecida. Isso é chamado de rapport. Então você tem, por exemplo, a pessoa, o que o meu vendedor fazia, né? Ele tocava no nariz e esperava. Quando ele ia conversando, falando sobre a coisa ali, falando sobre um quebra-gelo, né? Ali da conversa, ele esperava a outra pessoa tocar no nariz. Se a pessoa não tocasse no nariz ali nos primeiros 3 minutos depois do toque que ele fez no nariz, ele continuava quebrando gelo. Senão, ele já podia partir para cima da negociação. Por quê? Porque ele sabia que estava com o rapport feito. Feito o rapport, a chance de uma conversão de negociação é muito maior. Então, por exemplo, se você está com um paciente difícil, o que você pode fazer é ir quebrando gelo e verificar a linguagem corporal do paciente. Uma coisa que eu uso muito paciente que eu sei que vai ser difícil, eu sento ao lado da mesa, eu não sento atrás da mesa para atender o paciente. Eu sento ao lado da mesa, viro o corpo para o paciente e boto a cadeira dele virada para mim. Ele já senta de frente para mim. A chance de aumentar a rapport é muito grande. E é aquele momento que você cruza a perna e você verifica que o paciente também cruza. E ali já foi. Geralmente o paciente difícil ele entra com a postura de defesa. Ele cruza o braço, já o corpo para trás, ou ele cruza a perna. Cruzar a perna é uma demonstração em linguagem corporal de eu tenho domínio sobre o conhecimento ou eu tenho domínio sobre a situação. Então tem paciente que ele faz isso para mostrar assim, olha, doutor, não quero nem ouvir o que você está falando. Eu sei tudo, eu li tudo no Google, entendeu? Essas coisas acontecem. E a gente sabendo disso, a gente pode utilizar das armas que a gente tem à mão, para melhorar ainda mais o cuidado do paciente ou para influenciar uma negociação de uma maneira que a gente precisa. Show? Pegou? Peguei. É a técnica da medicina de família e comunidade, essa aí de sentar, né? Exato, cara. É uma técnica que o pessoal usava muito na Inglaterra. Isso veio do NHS, se não me engano, que é o National Health System, né? Eu acho que é System, que é da Inglaterra.
Do Reino Unido, na Isso. verdade, né? É que é considerado o melhor sistema de saúde do mundo. Eu não sei até quanto. Eu acho o SUS é maravilhoso, cara. Se tivesse dinheiro e organização, ia ser ainda melhor. O SUS é sensacional. Na teoria é perfeito, assim. Então, galera, eu vou fechar essa gravação para a gente passar para a próxima, que é a aula 22 a aula 3 de negociação e influência, que é uma aula muito forte em gatilho mental e psicologia comportamental. Certo? Então vamos que vamos. Tem mais alguma dúvida dessa aula agora, pessoal? Quem cala consente, hein? Então vamos embora. Para quem está na área do aluno, valeu e nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau.